Milionário vê a faxineira defendendo seus gêmeos de sua esposa e fica paralisado ao descobrir a verdade. O grito de Renata cortou o ar e Tiago parou na porta. Ali estava Bruna protegendo seus 2 filhos, enquanto sua esposa avançava furiosa. Tiago não conseguia processar o que via. Sua mente travada naquela cena impossível, enquanto Renata continuava gritando sem parar. O rosto vermelho de ódio puro, direcionado para Bruna, que permanecia imóvel no centro da sala, segurando os 2 bebês contra o corpo, como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fossem, porque pela primeira vez em meses, aquelas crianças estavam em silêncio, não choravam, não se debatiam, apenas descansavam contra o peito e as costas da funcionária que Tiago mal conhecia. Afinal, ela tinha começado a trabalhar na casa havia apenas 3 semanas, contratada por Tomás para ajudar com a limpeza e os cuidados básicos da mansão, mas agora estava ali, parada como um escudo humano entre os filhos dele e a fúria descontrolada de Renata. E isso fazia o coração de Tiago bater descompassado, porque algo estava muito errado. Tudo estava errado, e ele não sabia quando tinha perdido o controle da própria vida, quando sua casa tinha se transformado naquele campo de batalha silencioso, onde seus filhos eram as vítimas invisíveis de uma guerra que ele não entendia completamente. Eu disse para você largar essas crianças agora, você me ouviu? Renata praticamente cuspia as palavras, o dedo ainda apontado para Bruna como se fosse uma acusação viva. E Tiago percebeu que a mão de sua esposa tremia, não de medo, mas de uma raiva tão intensa que parecia consumir cada centímetro dela, e ele nunca tinha visto Renata assim, nem mesmo nas brigas mais terríveis que tiveram ao longo dos 7 anos de casamento, porque Renata sempre foi controlada, sempre soube manter as aparências, sempre foi a esposa perfeita para eventos sociais, para jantares de negócios, para fotos em revistas, mas agora ela estava completamente fora de si. E isso assustava Tiago mais do que ele queria admitir. Porque se ela estava assim, era porque algo tinha acontecido, algo que ele não sabia, algo que tinha ficado escondido nas sombras da casa enorme demais para apenas 4 pessoas, ou talvez 5 agora que Bruna estava ali. Bruna não se mexeu. Seus olhos fixos em Renata, com uma calma que beirava o sobrenatural. E Tiago reparou nos detalhes que antes tinha ignorado. O uniforme preto dela estava impecável, a gola branca perfeitamente alinhada, mas havia algo nos olhos dela, uma determinação férrea, uma força silenciosa que não combinava com a postura submissa que se esperava de uma funcionária. E então ele olhou para os bebês, para Miguel e para Vítor, seus filhos de apenas 8 meses, e viu que eles estavam realmente em paz, os olhinhos fechados, as bocas relaxadas, as mãozinhas pequenas agarradas ao tecido do uniforme de Bruna, como se ela fosse a única âncora num mundo caótico, e isso fez algo se romper dentro de Tiago, porque ele era o pai, ele deveria ser aquela âncora. Mas quando foi a última vez que seus filhos tinham dormido em seus braços, quando foi a última vez que eles não choraram ao vê-lo, quando foi a última vez que ele realmente tinha olhado para eles sem sentir aquele peso esmagador de inadequação. Renata, o que está acontecendo aqui? A voz de Tiago finalmente saiu, rouca e incerta, e ele deu um passo para dentro da sala, a pasta de couro escorregando do ombro e caindo no chão com um baque surdo que ninguém pareceu notar, porque Renata virou a cabeça para ele com uma velocidade assustadora, os olhos brilhando com algo que ele não reconhecia, algo perigoso e instável, e por um segundo ele pensou que ela fosse gritar com ele também, mas em vez disso, ela apontou para Bruna novamente e disse: "Essa mulher está tentando roubar nossos filhos, Tiago. Ela está fazendo isso na nossa cara, e você nem percebe porque está sempre trabalhando, sempre fora, sempre longe, mas eu vejo tudo, eu sei de tudo, e não vou deixar que ela destrua nossa família."
E as palavras saíram tão rápidas e tão carregadas de convicção que Tiago sentiu o chão tremer embaixo dos pés, porque aquilo não fazia o menor sentido. Bruna era apenas uma funcionária, uma mulher simples que mal falava com eles, que fazia seu trabalho em silêncio e desaparecia no final do dia. Como ela poderia estar tentando roubar as crianças? Como aquilo era possível? Mas antes que ele pudesse processar a acusação, Tomás deu um passo à frente, o rosto tenso e desconfortável, e disse: Senhor Tiago, eu preciso explicar o que aconteceu hoje. E havia algo na voz dele, uma urgência contida, uma necessidade de falar antes que tudo desmoronasse de vez. Tiago olhou para Tomás, o assistente que trabalhava com ele havia 5 anos, sempre eficiente, sempre discreto, sempre presente quando necessário, e sentiu que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo, algo que não poderia ser desfeito, e por um momento ele quis gritar para que todos ficassem quietos, para que ninguém dissesse mais nada, para que ele pudesse voltar para aquela manhã, quando tinha saído de casa sem saber que voltaria para um cenário de pesadelo. Mas a vida não funcionava assim, e Tomás já estava falando, as palavras saindo devagar e cuidadosas, como se ele estivesse pisando em vidro quebrado. Hoje de tarde eu estava no escritório da casa resolvendo alguns assuntos, quando ouvi choro vindo do quarto das crianças. Não era um choro normal. Era um choro desesperado, daqueles que cortam o coração, e fui até lá para ver o que estava acontecendo. Tomás fez uma pausa, os olhos se desviando para Renata por um segundo antes de voltar para Tiago, e continuou. Quando abri a porta, vi os bebês sozinhos no berço, chorando tanto que estavam vermelhos, suados, e a senhora Renata não estava lá. Procurei pela casa toda e a encontrei na sala de estar, assistindo televisão com fones de ouvido, e quando perguntei sobre as crianças, ela disse que elas precisavam aprender a se acalmar sozinhas, que não podia ficar correndo toda vez que chorassem. E Tiago sentiu o sangue gelar nas veias, porque aquilo não podia ser verdade. Renata não faria isso. Ela era a mãe. Ela tinha carregado aqueles bebês por 9 meses, tinha passado por uma gravidez difícil, tinha feito cesárea de emergência. Ela não abandonaria os filhos chorando daquele jeito, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele sabia que Tomás não estava mentindo, porque Tomás nunca mentia. E a expressão no rosto de Renata, aquela mistura de desafio e desprezo, confirmava cada palavra. Isso não é da sua conta, Tomás. Você não tem filhos. Você não entende nada sobre criar crianças. Existem métodos, técnicas, e eu estava aplicando uma delas. Renata disse com a voz cortante, e Tiago viu que ela não estava nem um pouco arrependida. Não havia culpa nos olhos dela, apenas irritação por ter sido questionada. E ele se perguntou quantas vezes aquilo tinha acontecido. Quantas vezes ela tinha deixado Miguel e Vitor chorando sozinhos enquanto ele estava no escritório, acreditando que estava tudo bem em casa, que sua esposa estava cuidando dos filhos com amor e dedicação. Mas a realidade era outra. A realidade era que ele não conhecia mais a mulher com quem tinha casado, ou talvez ele nunca a tivesse conhecido de verdade. Tomás respirou fundo e continuou, ignorando a interrupção de Renata. Eu não consegui deixar as crianças daquele jeito, então peguei os 2 no colo e tentei acalmá-los. Mas eles estavam inconsoláveis, choravam tanto que mal conseguiam respirar. E foi quando Bruna apareceu. Ela tinha terminado de limpar o andar de cima e ouviu o choro. Ela se ofereceu para ajudar e eu deixei, porque eu não sabia mais o que fazer, e em menos de 5 minutos ela conseguiu acalmar os 2. Ela cantou uma música. Baixinho, balançou eles com cuidado e eles pararam de chorar. Simplesmente pararam e depois dormiram nos braços dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Tiago olhou para Bruna novamente.
Realmente olhou e viu a maneira como ela segurava seus filhos com uma delicadeza e uma segurança que ele nunca tinha visto em Renata. E aquilo doeu mais do que ele imaginava ser possível, porque ele tinha falhado. Falhado como pai, falhado como marido, falhado em perceber que sua casa estava desmoronando, enquanto ele se escondia atrás de reuniões e contratos e números que não significavam nada diante daquilo. Então você simplesmente deu meus filhos para uma estranha, uma empregada que mal conhecemos. Renata virou a fúria para Tomás agora, e Tiago viu que ela estava perdendo o controle de vez, que algo nela tinha quebrado e não havia como consertar, pelo menos não naquele momento, e ele precisava fazer alguma coisa, precisava tomar uma decisão, mas sua mente estava embaralhada demais, cheia de perguntas sem respostas, cheia de culpa e medo e confusão. Ela não é uma estranha, senhora Renata. Ela passou por todos os processos de verificação, tem referências excelentes, trabalhou em outras casas antes e, mais importante, ela se importa com essas crianças, o que é mais do que posso dizer sobre. Tomás se interrompeu, percebendo que tinha ido longe demais, e fechou a boca rapidamente. Mas o estrago já estava feito. As palavras pairavam no ar pesado da sala como uma sentença, e Renata deu um passo à frente com os punhos cerrados, o corpo inteiro tremendo de raiva. Como você ousa falar assim comigo? Eu sou a mãe dessas crianças. Eu carreguei elas. Eu sofri por elas. Você não tem direito de me julgar. E a voz de Renata estava estridente agora, quase histérica. E Tiago viu que precisava intervir antes que a situação explodisse de vez. Mas quando abriu a boca para falar, foi Bruna quem falou primeiro. E a voz dela era baixa e calma, mas tinha um peso que fez todos na sala ficarem em silêncio. Eu não quero causar problemas, Sr. Tiago. Se a senhora prefere, eu posso entregar as crianças e ir embora, mas preciso que saiba que elas estão dormindo agora, dormindo de verdade pela primeira vez hoje, e se eu as mover bruscamente, elas vão acordar assustadas. E havia algo na maneira como Bruna falava, uma sinceridade pura, uma preocupação genuína que contrastava brutalmente com a raiva destrutiva de Renata. E Tiago sentiu que estava diante de uma escolha que definiria tudo. A partir daquele momento, e ele não estava preparado, não estava pronto, mas a vida não esperava por preparação. Tiago deu mais alguns passos para dentro da sala, aproximando-se de Bruna e dos bebês, e quando ficou perto o suficiente, ele pôde ver os rostos de Miguel e Vítor, tão tranquilos, tão serenos, e sentiu os olhos arderem porque fazia tempo que não via seus filhos assim. Fazia tempo que eles não dormiam sem chorar antes. Fazia tempo que ele não se sentia como um pai de verdade. E agora, ali estava uma mulher que ele mal conhecia, mostrando a ele tudo o que estava perdendo, tudo o que tinha negligenciado, por estar ocupado demais, construindo um império financeiro enquanto sua família desmoronava. Renata, nós precisamos conversar, mas não aqui, não agora. Tiago disse, tentando manter a voz firme, mas ela saiu cansada, derrotada. E Renata percebeu que ele não estava do lado dela, que ele não ia expulsar Bruna imediatamente, que ele estava questionando, duvidando, e isso a deixou ainda mais furiosa. Ah, então é assim? Você vai acreditar neles, em vez de acreditar em mim, na sua própria esposa? E havia uma amargura na voz de Renata que Tiago nunca tinha ouvido antes, uma mágoa profunda misturada com desprezo, e ele percebeu que o casamento deles estava mais quebrado do que imaginava, que talvez nunca tivesse sido tão sólido quanto ele acreditava, que talvez tivessem construído uma vida baseada em aparências e expectativas em vez de amor verdadeiro. Eu quero acreditar em você, Renata, mas preciso entender o que está acontecendo. Preciso saber a verdade, porque nossos filhos estão no meio disso tudo e eles são a prioridade agora. Tiago disse, e viu o rosto de Renata se contorcer,
Não de raiva dessa vez, mas de algo mais complexo, algo que parecia dor misturada com ressentimento. E ela abriu a boca para responder, mas fechou novamente, as palavras presas na garganta. E então ela simplesmente virou as costas e saiu da sala, os saltos altos, batendo forte no chão de mármore enquanto ela se afastava. E Tiago ficou ali parado, sem saber se deveria segui-la ou deixá-la ir. Mas no fundo, ele sabia que nada que dissesse agora faria diferença, porque Renata tinha se fechado completamente, e a conversa que eles precisavam ter teria que esperar. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. E Tiago olhou para Tomás, que ainda estava parado ali com o rosto tenso, e então para Bruna, que continuava segurando os bebês com aquela calma inabalável, e ele se sentiu completamente perdido, como um homem que tinha acordado num lugar que não reconhecia, cercado por pessoas que ele achava que conhecia, mas que agora eram estranhas. Quanto tempo eles ficaram chorando antes de você os encontrar? Tiago perguntou para Tomás, e a voz dele saiu mais fraca do que pretendia, carregada de uma culpa que estava começando a consumi-lo por dentro. Não sei ao certo, senhor, mas quando cheguei, eles estavam muito agitados, suados, com as roupas molhadas. Devem ter sido pelo menos 30 ou 40 minutos. Talvez mais, Tomás respondeu. E Tiago fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a onda de náusea que subiu pelo estômago, porque 30 ou 40 minutos era uma eternidade para bebês tão pequenos. Era tempo suficiente para que eles se sentissem abandonados, assustados, e ele não tinha estado lá. Não tinha protegido seus filhos, não tinha feito nada além de trabalhar e trabalhar, achando que estava construindo um futuro melhor para eles, quando na verdade estava apenas se afastando cada vez mais. E a Renata realmente estava assistindo televisão com fones de ouvido? Tiago precisava confirmar. Precisava ouvir de novo, mesmo já sabendo a resposta, porque parte dele ainda se recusava a acreditar que sua esposa seria capaz disso. Sim, senhor. Ela estava na sala de estar, e quando tirei os fones ela pareceu irritada por eu ter interrompido. Disse que as crianças precisavam aprender a se virar sozinhas, que eu estava mimando elas ao atender todo o choro. Tomás hesitou antes de continuar. E também disse que estava cansada, que não tinha dormido direito em meses por causa dos bebês, que precisava de um tempo para si mesma. E Tiago entendeu então que não era só sobre aquele dia, era sobre todos os dias desde que Miguel e Vitor tinham nascido. Era sobre uma mãe que não conseguia lidar com a maternidade, que estava se afogando em responsabilidades que ela não queria ou não conseguia assumir. Mas em vez de pedir ajuda, em vez de admitir que estava com dificuldades, ela tinha escolhido a negação, tinha escolhido se afastar e os bebês tinham pagado o preço. Senhor Tiago, se me permite dizer, acho que a senhora Renata precisa de ajuda, ajuda profissional. Tomás disse baixinho, quase com medo de pronunciar as palavras. Mas Tiago assentiu, porque ele também tinha chegado à mesma conclusão. Porque era óbvio que Renata não estava bem, que algo dentro dela tinha quebrado com a chegada dos gêmeos, e ele tinha sido cego demais, ocupado demais, ausente demais para perceber. Tiago finalmente se aproximou de Bruna e olhou para ela nos olhos, realmente olhou, e viu uma mulher jovem, talvez com 25 ou 26 anos, com o rosto cansado, mas gentil. E ele percebeu que não sabia nada sobre ela, não sabia de onde ela vinha, não sabia sua história, não sabia por que ela se importava tanto com duas crianças que não eram dela, e aquilo o incomodou. Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu uma gratidão enorme, porque ela tinha feito o que ele e Renata não tinham. Conseguido fazer, ela tinha dado paz para seus filhos, mesmo que por algumas horas. Obrigado por cuidar deles, Tiago disse, e as palavras saíram simples, mas sinceras, e Bruna assentiu levemente, os olhos descendo para os bebês dormindo contra ela antes de voltar para Tiago. Eles são crianças especiais, senhor, só precisam de um pouco de carinho e paciência.
ela disse, e havia uma doçura naquelas palavras que fez o coração de Tiago apertar. Porque ele sabia que ela estava certa, sabia que seus filhos eram especiais. Mas ele tinha esquecido disso em meio ao caos e à pressão e ao cansaço. Tinha esquecido de apenas amá-los sem esperar nada em troca. Você pode levá-los para o quarto e colocá-los no berço? Com cuidado, por favor. Tiago pediu, e Bruna assentiu novamente e começou a se mover devagar em direção à escada, cada passo medido e cuidadoso para não acordar os bebês. E Tiago a observou subir, observou a maneira como ela protegia as crianças com o próprio corpo e se perguntou como uma estranha podia demonstrar mais amor maternal que a própria mãe biológica. E aquele pensamento foi como uma faca no peito, doloroso e inescapável. Quando Bruna desapareceu no andar de cima, Tiago se virou para Tomás e viu que o assistente ainda estava ali, esperando instruções, esperando que ele tomasse o controle da situação, como sempre fazia nos negócios. Mas isso não era negócio, isso era família. E Tiago não tinha a menor ideia de como consertar algo tão quebrado. Você fez a coisa certa, Tomás. Obrigado por ter cuidado deles quando eu não estava aqui, Tiago disse. E Tomás pareceu surpreso com as palavras, como se não esperasse ser agradecido. E ele balançou a cabeça. Eu não podia deixar as crianças sofrendo, Senhor. Não conseguiria. E havia uma firmeza naquilo, um princípio moral que Tiago admirou, porque Tomás tinha arriscado seu emprego ao confrontar Renata. Tinha escolhido fazer o que era certo em vez do que era conveniente. E isso dizia muito sobre o caráter dele. Tiago caminhou até o sofá e se deixou cair pesadamente, o corpo de repente exausto, como se tivesse carregado um peso enorme por horas, e esfregou o rosto com as mãos, tentando organizar os pensamentos, tentando decidir qual seria o próximo passo. Porque ele não podia simplesmente ignorar o que tinha acontecido, não podia fingir que estava tudo bem e voltar à rotina. As coisas tinham mudado, a verdade tinha vindo à tona e agora ele precisava lidar com as consequências. Tomás, eu preciso que você seja completamente honesto comigo. Isso já tinha acontecido antes. A Renata já tinha deixado as crianças chorando sozinhas outras vezes? Tiago perguntou, e viu a hesitação no rosto de Tomás, o conflito entre a lealdade e a verdade. Mas finalmente o assistente suspirou e assentiu. Sim, senhor. Algumas vezes nas últimas semanas eu ouvia o choro, e quando ia verificar, ela não estava no quarto. E quando eu perguntava, ela dizia que estava apenas no banheiro ou pegando algo na cozinha. Mas eu tinha a impressão de que ela demorava mais do que o necessário, como se estivesse evitando as crianças. Tomás fez uma pausa e adicionou, e tem outra coisa. Nos últimos dias ela tem saído muito. Deixa as crianças com a babá da tarde e só volta no final do dia. E quando volta, ela parece irritada, impaciente, qualquer choro já a deixa alterada. E Tiago sentiu a culpa se intensificar, porque ele não tinha notado nada disso, tinha estado tão absorto no trabalho, que não tinha prestado atenção na própria casa, na própria esposa, nos próprios filhos. Por que você não me contou isso antes? Tiago perguntou, mas não havia acusação na voz, apenas cansaço e tristeza. Eu tentei, senhor. Algumas vezes tentei mencionar que talvez a senhora Renata estivesse precisando de ajuda, que cuidar de gêmeos era muito trabalho, mas você sempre estava ocupado, sempre tinha uma reunião, uma viagem, e eu não achei que fosse meu lugar insistir em assuntos familiares. Tomás disse, e Tiago sabia que ele estava certo, sabia que tinha criado uma barreira entre o trabalho e a casa, tinha separado as duas coisas de forma tão rígida que tinha perdido a noção do que estava acontecendo do outro lado, e agora estava pagando o preço. Naquele momento, Bruna desceu a escada novamente, agora sem os bebês, e se aproximou com passos silenciosos, as mãos cruzadas na frente do corpo numa postura respeitosa.
e Tiago viu que ela esperava instruções. Esperava saber se ainda tinha um emprego ou se seria mandada embora por ter se envolvido numa situação familiar que não era dela. Eles estão dormindo, senhor. Coloquei os dois no berço e deixei a luz noturna acesa. O monitor está ligado. Bruna disse com a voz suave e Tiago assentiu agradecido. Bruna, eu gostaria de saber mais sobre você, sobre sua experiência com crianças. Se você não se importa, Tiago disse, e viu a surpresa nos olhos dela, como se não esperasse ser questionada, mas ela assentiu e começou a falar. Eu tenho 2 irmãos mais novos, senhor, gêmeos também. Cuidei deles desde pequenos porque minha mãe trabalhava muito. Então, aprendi a lidar com bebês, a entender o que cada choro significa, a ter paciência. E depois, trabalhei como babá em algumas casas antes de ser contratada aqui para a limpeza. Mas sempre gostei de crianças, sempre me senti bem cuidando delas. E havia uma simplicidade honesta naquelas palavras que tocou Tiago, porque Bruna não estava tentando impressionar, não estava tentando se vender, ela estava apenas contando sua história. E aquela história explicava muita coisa. E seus irmãos, eles estão bem agora? Tiago perguntou, genuinamente interessado. E Bruna sorriu pela primeira vez desde que ele tinha chegado. Um sorriso pequeno, mas real. Sim, senhor, eles já são adolescentes. Têm 15 anos, estão na escola e indo bem. Minha mãe está muito orgulhosa deles. E Tiago viu o amor nos olhos dela quando falava da família e se perguntou por que algumas pessoas nasciam com aquela capacidade natural de amar e cuidar, enquanto outras lutavam tanto com isso. Bruna, eu sei que você foi contratada para fazer a limpeza, mas eu gostaria de te fazer uma proposta. Eu gostaria que você ajudasse com os cuidados dos bebês também. Não estou pedindo para você ser babá em tempo integral, mas se pudesse estar presente quando as crianças precisarem, se pudesse ajudar quando as coisas ficarem difíceis, eu ficaria muito grato e, obviamente, seu salário seria ajustado para refletir as novas responsabilidades. Tiago disse, e viu os olhos de Bruna se arregalarem e, por um momento, ele pensou que ela fosse recusar, mas então ela assentiu. Eu aceito, senhor. Eu realmente me importo com Miguel e Vitor, e se posso ajudar, quero ajudar. E havia uma sinceridade tão pura naquilo que Tiago sentiu, os olhos arderem novamente, porque finalmente alguém naquela casa realmente se importava com seus filhos sem esperar nada além de fazer o bem. Obrigado, Bruna. Você não sabe o quanto isso significa para mim, Tiago disse. E ela assentiu e se retirou discretamente, deixando Tiago e Tomás sozinhos na sala novamente. E o silêncio voltou, mas dessa vez era um silêncio diferente, menos tenso, mais reflexivo, como se ambos estivessem processando tudo o que tinha acontecido e tentando entender o que viria a seguir. Senhor Tiago, posso fazer uma pergunta? Tomás disse depois de alguns minutos, e Tiago fez um gesto para que ele continuasse. O senhor vai conversar com a senhora Renata sobre isso, sobre buscar ajuda? E Tiago sabia que essa conversa era inevitável, sabia que precisava acontecer, mas ao mesmo tempo ele temia o que poderia descobrir, temia o que Renata poderia dizer, temia que o casamento deles estivesse mais destruído do que ele imaginava. Preciso fazer isso, mas não sei quando ela vai estar pronta para ouvir. Pelo jeito que ela saiu daqui, acho que vai demorar um pouco até ela se acalmar. Tiago disse, e Tomás concordou com a cabeça. Se precisar de qualquer coisa, estarei disponível, senhor. Tomás disse e se retirou, deixando Tiago completamente sozinho na sala enorme, cercado por móveis caros e obras de arte que de repente pareciam vazias e sem sentido. Porque de que adiantava todo aquele luxo se sua família estava desmoronando, se seus filhos estavam sofrendo, se sua esposa estava perdida em algum lugar escuro que ele não conseguia alcançar? Tiago ficou ali sentado por tempo indeterminado,
a cabeça apoiada nas mãos, os pensamentos girando em círculos sem encontrar respostas. E então ouviu um som vindo do andar de cima, um som suave de choro de bebê, e seu coração disparou. Mas antes que ele pudesse se levantar, o choro parou, e ele ouviu uma voz feminina cantando baixinho, a voz de Bruna acalmando um dos bebês que tinha acordado. E aquilo deveria ter sido o trabalho dele, deveria ter sido o trabalho de Renata, mas em vez disso, era uma funcionária que mal conheciam que estava ali, presente, cuidando, amando. E então Tiago entendeu a verdade completa. Entendeu que tinha construído uma vida baseada em trabalho e dinheiro e sucesso. Mas tinha esquecido de construir uma família de verdade. Tinha esquecido de estar presente, de ser pai, de ser marido. E agora estava pagando o preço e ele precisava descobrir se ainda havia tempo de consertar tudo ou se tinha perdido sua família antes mesmo de perceber que estava perdendo, e essa resposta estava em algum lugar do andar de cima, onde uma mulher que deveria ser sua esposa estava trancada num quarto. E ele sabia que em algum momento teria que subir aquelas escadas e enfrentar a verdade, mas por enquanto ficou ali sentado na sala vazia, ouvindo a voz distante de Bruna cantando para seus filhos e se perguntando: como foi que cheguei a este ponto? A resposta veio mais rápido do que Tiago esperava, porque ele ouviu passos descendo a escada, passos pesados e determinados que ele reconheceu imediatamente como sendo de Renata. E quando ela apareceu na entrada da sala, ele viu que ela tinha trocado de roupa. Não estava mais com o vestido vermelho. Agora usava uma calça jeans e uma blusa branca. E tinha uma mala pequena na mão. E aquilo fez o coração de Tiago parar por um segundo, porque ele entendeu o que aquela mala significava. Entendeu que Renata tinha tomado uma decisão enquanto estava lá em cima. E pela expressão no rosto dela, fria e distante, ele sabia que não era uma decisão que incluía conversa ou reconciliação. Eu vou para a casa da minha mãe por alguns dias. Preciso pensar, preciso de espaço, Renata disse, sem olhar diretamente para Tiago, os olhos fixos em algum ponto da parede atrás dele. E a voz dela estava diferente agora. Não tinha mais a raiva histérica de antes, mas sim uma frieza calculada que era ainda mais assustadora. Renata, espera, nós precisamos conversar sobre isso, sobre tudo o que aconteceu hoje. Fugir não vai resolver nada. Tiago se levantou do sofá rapidamente, dando alguns passos em direção a ela, mas Renata levantou a mão num gesto que o fez parar. Eu não estou fugindo, Tiago. Eu estou me afastando antes que eu diga ou faça algo que não possa ser desfeito. Você não entende. Você nunca entendeu. Desde que essas crianças nasceram, minha vida virou um pesadelo. Eu não durmo, não tenho paz, não tenho mais nada que seja meu. E quando finalmente tento estabelecer algum limite, alguma ordem, você chega em casa e me trata como se eu fosse a vilã da história. E havia uma dor genuína naquelas palavras, misturada com ressentimento e exaustão. E Tiago percebeu que Renata realmente acreditava no que estava dizendo. Realmente achava que era a vítima de uma situação injusta. Você deixou nossos filhos chorando sozinhos por quase uma hora, Renata. Isso não é estabelecer limites. Isso é negligência. Isso é abandono. Tiago disse, tentando manter a voz controlada, mas firme, porque ele não podia deixar aquilo passar. Não podia fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Você leu isso em algum livro de paternidade, Tiago? Ou foi aquele seu assistente perfeito que te contou? Porque você certamente não estava aqui para ver o que eu passo todos os dias. Você não estava aqui quando eles choravam por horas sem parar, quando eu não conseguia fazê-los dormir, quando eu me sentia completamente inadequada e sozinha. Você estava no seu escritório fechando negócios milionários, enquanto eu me afogava aqui dentro. Renata finalmente olhou para ele, e Tiago viu lágrimas nos olhos dela. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva e frustração acumuladas. Então me fala, Renata,
Me fala que você está com dificuldades. Me fala que precisa de ajuda. Eu posso contratar mais pessoas. Posso trabalhar menos. Posso estar mais presente. Mas você não pode simplesmente desistir das crianças. Você não pode ignorar o choro delas e esperar que elas aprendam a se virar sozinhas com 8 meses de idade. Tiago sentiu a própria voz falhar no final, porque ele também estava carregando culpa. Também sabia que tinha falhado, mas isso não justificava o que Renata tinha feito. Eu não estou desistindo. Eu só preciso de tempo, tempo para respirar, para pensar, para descobrir se eu realmente quero continuar nessa vida que você construiu para mim, sem me perguntar se era isso que eu queria. Renata ajustou a alça da mala no ombro e deu um passo em direção à porta, mas Tiago bloqueou o caminho. E as crianças? Você vai simplesmente ir embora e deixá-las aqui sem nem se despedir, sem explicar nada? Ele perguntou, e viu Renata hesitar por um segundo, o rosto se contraindo como se ela estivesse lutando contra algo interno. Elas estão melhor sem mim agora, pelo menos por enquanto. Você tem a Bruna, você tem Tomás, você tem todo mundo nessa casa que aparentemente cuida melhor dos meus filhos do que eu, então deixa eles cuidarem. E aquelas palavras saíram carregadas de uma autopiedade tão intensa que Tiago sentiu vontade de sacudir Renata e fazê-la enxergar o absurdo do que estava dizendo, mas ele sabia que não adiantaria. Sabia que ela estava num lugar escuro demais para ouvir razão. Renata, por favor, fica. Vamos buscar ajuda juntos. Vamos conversar com alguém, um terapeuta, um médico, alguém que possa nos ajudar a entender o que está acontecendo. Tiago tentou mais uma vez, estendendo a mão para tocar o braço dela, mas Renata se afastou como se o toque queimasse. Eu não preciso de terapeuta, Tiago. Eu preciso de um marido que esteja presente, que me veja como algo além de uma incubadora e administradora da casa. Eu preciso da minha vida de volta, ela disse. E então empurrou Tiago de lado com mais força do que ele esperava e caminhou rápido em direção à porta da frente. E ele ficou ali parado, dividido entre correr atrás dela e deixá-la ir. Mas antes que pudesse decidir, ela já tinha saído e batido a porta, e o som ecoou pela casa vazia como um tiro. Tiago ficou ali parado por tempo indeterminado, olhando para a porta fechada, esperando que Renata voltasse, esperando que aquilo fosse apenas um momento de raiva que passaria. Mas os minutos se arrastaram e nada aconteceu, e ele finalmente se virou e subiu as escadas devagar, cada degrau pesando como chumbo, e quando chegou ao quarto dos bebês, encontrou a porta entreaberta e a luz suave do abajur iluminando o ambiente. Bruna estava ali, sentada numa cadeira ao lado do berço, e Tiago viu que ela tinha um livro aberto no colo, mas não estava lendo, estava apenas observando Miguel e Vítor dormirem, e havia algo tão sereno naquela cena que ele sentiu uma paz momentânea em meio ao caos. Desculpa se te assustei, Tiago disse baixinho, e Bruna olhou para cima, fechando o livro rapidamente e se levantando da cadeira. Não, senhor, eu só estava vigiando eles. Queria ter certeza de que não acordariam assustados, ela explicou. E Tiago assentiu, aproximando-se do berço e olhando para seus filhos, tão pequenos, tão inocentes, completamente alheios à tempestade que tinha acontecido lá embaixo. A Renata foi embora. Foi para a casa da mãe dela, não sei por quanto tempo, Tiago disse, e não sabia por que estava contando aquilo para Bruna. Talvez porque ela fosse a única pessoa na casa que parecia genuinamente se importar com o bem-estar das crianças. Ou talvez porque ele simplesmente precisasse falar com alguém antes de enlouquecer. Sinto muito, senhor, Bruna disse, e parecia sincera. Não havia julgamento na voz dela, apenas uma compaixão simples. Eu não sei o que fazer, Bruna. Eu não sei como ser pai sozinho. Eu mal sei como ser pai estando com alguém, Tiago admitiu, e sentiu os olhos arderem novamente, mas desta vez ele não segurou.
Desta vez deixou as lágrimas caírem, porque estava cansado de fingir que era forte, cansado de fingir que tinha tudo sob controle, quando na verdade sua vida estava desmoronando. O Senhor não está sozinho. Tem muitas pessoas aqui que podem ajudar. E quanto a ser pai, ninguém nasce sabendo. A gente aprende fazendo, errando, tentando de novo. O importante é estar presente e querer aprender, Bruna disse. E havia uma sabedoria naquelas palavras que não combinava com a idade dela. E Tiago percebeu que ela tinha passado por coisas que o tinham feito amadurecer rápido demais. Como você sabe tudo isso? Você é tão nova, ele perguntou, limpando o rosto com as costas da mão, tentando recuperar alguma compostura. Eu tive que crescer rápido, senhor. Quando meu pai nos abandonou, eu tinha apenas 10 anos. Minha mãe precisou trabalhar em 2 empregos para sustentar a gente. E quando os gêmeos nasceram 5 anos depois, eu me tornei a segunda mãe deles. Então, aprendi cedo que às vezes a gente precisa fazer coisas que não planejou. Precisa ser forte quando não quer. Precisa amar quando está cansado, porque existem pessoas dependendo da gente. Bruna falou com uma simplicidade que escondia uma profundidade enorme de experiência, e Tiago sentiu uma admiração genuína por aquela mulher que tinha enfrentado tantas dificuldades e ainda assim tinha mantido a capacidade de se importar, de amar, de cuidar. Seus irmãos têm sorte de ter você, Tiago disse, e Bruna sorriu de leve. E Miguel e Vítor têm sorte de ter o senhor. Mesmo que o senhor não acredite nisso agora, eles têm um pai que se importa, que está aqui, que está tentando, e isso já é muito mais do que muitas crianças têm, ela disse. E aquelas palavras foram como um bálsamo para a alma ferida de Tiago, porque ele precisava ouvir aquilo, precisava acreditar que não era um pai completamente fracassado. Naquele momento, Miguel se mexeu no berço, um pequeno suspiro escapando dos lábios dele, e Tiago se aproximou instintivamente, colocando a mão sobre o corpinho quente do filho, sentindo a respiração suave, e algo dentro dele se ajustou, como se uma peça que estava fora do lugar finalmente tivesse encontrado seu encaixe. Eu vou fazer diferente a partir de agora. Vou estar mais presente. Vou aprender a ser o pai que eles merecem, Tiago disse, e era uma promessa para si mesmo tanto quanto para as crianças adormecidas. E o senhor vai conseguir, tenho certeza, Bruna disse, e então se dirigiu para a porta discretamente, mas Tiago a chamou antes que ela saísse. Bruna, obrigado. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado por cuidar deles, quando ninguém mais estava cuidando. Obrigado por me mostrar o que eu estava perdendo. E ele viu os olhos dela brilharem com emoção contida. Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria, senhor, ela disse, e saiu do quarto, deixando Tiago sozinho com seus filhos pela primeira vez em meses, realmente sozinho, sem a pressão de ter que estar em outro lugar, sem a desculpa do trabalho, apenas ele e aquelas 2 vidas pequenas que dependiam dele completamente. Tiago puxou a cadeira onde Bruna estava sentada e se acomodou ali, decidindo que ficaria a noite toda se fosse preciso. Ficaria ali vigiando o sono dos filhos, protegendo eles de qualquer coisa, e enquanto observava Miguel e Vítor dormirem, ele começou a planejar mentalmente as mudanças que precisava fazer. A primeira seria reduzir drasticamente as horas no escritório, delegar mais responsabilidades, porque não adiantava construir um império financeiro se ele perdesse sua família no processo. A segunda seria buscar ajuda profissional, não apenas para Renata, mas para ele também, porque ele precisava aprender a ser um pai melhor, precisava entender como equilibrar trabalho e família. E a terceira seria ter uma conversa séria com Renata quando ela voltasse. Uma conversa honesta sobre o casamento deles, sobre o que tinha dado errado, sobre se ainda havia algo que pudesse ser salvo, ou se o melhor caminho seria seguirem separados, mas comprometidos em criar os filhos da melhor forma possível. As horas passaram devagar naquela noite e Tiago não dormiu.
Ficou ali sentado, observando cada movimento dos bebês, cada suspiro, cada vez que eles se mexiam ou faziam algum barulhinho. E pela primeira vez em muito tempo, ele realmente prestou atenção nos detalhes, nas mãozinhas pequenas de Miguel agarrando o cobertor, nos cabelos loiros de Vítor bagunçados sobre a testa, nas bochechas rosadas de ambos. E ele se perguntou como tinha deixado tanto tempo passar sem realmente ver seus filhos, sem realmente conhecê-los. Mas agora ele tinha uma chance de mudar isso, uma chance de recomeçar, e ele não ia desperdiçar. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e rosa através da janela do quarto, Miguel foi o primeiro a acordar, os olhinhos se abrindo devagar, ainda sonolentos, e quando ele viu Tiago ali sentado ao lado do berço, houve um momento de reconhecimento, e então algo que Tiago nunca tinha visto antes aconteceu. Miguel sorriu, um sorriso pequeno e dengoso, mas genuíno, e estendeu os bracinhos na direção do pai, e aquele gesto simples fez o coração de Tiago explodir de emoção, porque seu filho estava pedindo para ser pego, estava querendo o pai, e Tiago não hesitou. Se levantou rapidamente e pegou Miguel no colo, puxando o corpinho quente contra o peito, e sentiu o bebê se aconchegar ali, a cabecinha descansando no ombro dele. E as lágrimas voltaram, mas desta vez eram lágrimas de gratidão, de alívio, de amor puro e avassalador. Bom dia, meu filho. Papai está aqui. Papai vai estar sempre aqui a partir de agora. Tiago murmurou contra os cabelos de Miguel e sentiu o bebê se mexer no colo, procurando uma posição mais confortável. E Tiago começou a balançar suavemente, um movimento instintivo que ele nem sabia que conhecia. E Miguel suspirou satisfeito, ainda com os olhinhos semicerrados, voltando a adormecer no colo seguro do pai. Vítor acordou alguns minutos depois, e Tiago repetiu o processo, pegando o outro filho no colo e acomodando os dois contra o peito, um em cada braço. E eles eram pesados, e seus braços começaram a doer depois de alguns minutos. Mas ele não se importou, porque aquela dor física era nada comparada à dor emocional que tinha sentido na noite anterior. E ele ficou ali parado no meio do quarto, balançando os dois bebês, cantarolando baixinho uma música que sua própria mãe costumava cantar para ele. Quando era criança, e pela primeira vez em meses, ele se sentiu completo, sentiu que estava onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer. Tomás apareceu na porta do quarto algum tempo depois, carregando uma bandeja com café e torradas, e quando viu Tiago ali com os dois bebês nos braços, um sorriso discreto apareceu no rosto dele. Pensei que o senhor pudesse estar com fome, Tomás disse baixinho, colocando a bandeja numa mesinha ao lado, e Tiago assentiu agradecido. Obrigado, Tomás, por tudo, por ontem, por estar sempre aqui quando eu deveria estar, Tiago disse, e Tomás balançou a cabeça. O senhor está aqui agora. É isso que importa, ele disse, e saiu discretamente. E Tiago percebeu que tinha pessoas boas ao seu redor, pessoas que se importavam, e ele tinha sido um tolo em não valorizar isso antes. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para Tiago. Ele cancelou todas as reuniões da semana, delegou projetos urgentes para seus sócios e dedicou cada minuto aos filhos, aprendendo a trocar fraldas direito, a preparar mamadeiras na temperatura certa, a identificar os diferentes tipos de choro, a acalmar birras, a brincar, a rir, a estar presente de verdade, e Bruna estava sempre por perto, não interferindo, mas disponível para ajudar quando ele tinha dúvidas, ensinando com paciência e gentileza, e Tiago percebeu que estar com os filhos não era o fardo que ele tinha imaginado. Era, na verdade, a parte mais gratificante do dia. Ver os sorrisos deles quando ele entrava no quarto, ouvir as risadinhas quando ele fazia caretas, sentir os abraços apertados quando eles estavam com sono, tudo aquilo era mais valioso que qualquer contrato milionário que ele já tinha fechado. Renata ligou no terceiro dia.
A voz dela soava cansada e distante, e ela disse que precisava de mais tempo, que estava conversando com um terapeuta, que estava tentando entender o que tinha acontecido com ela. E Tiago disse que respeitava isso, que ela poderia levar o tempo que precisasse, mas que quando estivesse pronta, eles precisavam conversar sobre o futuro, sobre o que seria melhor para todos. E Renata concordou antes de desligar, e Tiago ficou ali segurando o telefone, sentindo uma tristeza profunda, não porque ainda amava Renata do jeito que amou um dia, mas porque o casamento deles tinha falhado, porque eles não tinham conseguido ser parceiros de verdade, porque tinham construído uma vida baseada em aparências e expectativas externas em vez de amor genuíno e companheirismo. 2 semanas depois, Renata voltou para buscar algumas roupas e documentos, e Tiago viu que ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, mas também mais calma, menos raivosa, e eles se sentaram na sala de estar, a mesma sala onde tudo tinha explodido, e conversaram com uma honestidade brutal que nunca tinham tido antes. Eu não sei se consigo ser mãe, Tiago, não do jeito que eu deveria ser, não do jeito que eles merecem, Renata admitiu, os olhos fixos nas mãos entrelaçadas no colo. E Tiago viu que aquilo custou muito para ela dizer, que era uma admissão dolorosa de algo que a sociedade dizia que toda mulher deveria querer e saber fazer naturalmente. Isso não te faz uma pessoa ruim, Renata. Maternidade não é obrigatória, não é algo que toda mulher precisa querer ou conseguir fazer, mas precisamos decidir o que vamos fazer agora, porque Miguel e Vitor existem, eles estão aqui, e eles precisam de cuidado e amor, mesmo que venha de lugares diferentes do que imaginamos. Tiago disse, tentando ser justo, tentando entender, porque ele também tinha suas próprias falhas, também tinha negligenciado os filhos à sua maneira. Eu quero tentar, quero continuar na terapia. Quero ver se consigo construir algum tipo de relação com eles, mas não consigo voltar para essa casa agora. Não consigo fingir que somos uma família feliz quando claramente não somos, Renata disse. E Tiago assentiu, porque ele sentia o mesmo. Então vamos fazer diferente. Vamos nos separar oficialmente. Vamos dividir o tempo com as crianças de uma forma que funcione para todos. Você pode visitá-los quando quiser, pode levá-los para a casa da sua mãe nos fins de semana, se sentir confortável. Vamos construir uma nova dinâmica, sem pressão, sem julgamento, apenas tentando fazer o melhor para eles, Tiago propôs, e viu o alívio no rosto de Renata, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros dela. Obrigada por entender. Eu sei que fui terrível, sei que fiz coisas que não deveria, mas eu estava me afogando e não sabia como pedir ajuda, ela disse. E havia lágrimas nos olhos dela agora, lágrimas genuínas de arrependimento. Nós dois falhamos, Renata. Eu falhei em estar presente, em perceber que você estava sofrendo, em construir uma parceria de verdade. Então vamos parar de nos culpar e vamos começar de novo, não como casal, mas como pais que se respeitam e querem o melhor para os filhos. Tiago estendeu a mão e Renata a pegou, apertando com força, e naquele aperto de mão havia uma despedida, mas também um novo começo, uma aceitação de que o amor romântico entre eles tinha acabado, mas que ainda podiam construir algo saudável para as crianças. Renata quis ver os bebês antes de ir embora, e Tiago a levou até o quarto, onde Miguel e Vitor brincavam no tapete com Bruna, que empilhava blocos coloridos enquanto os bebês tentavam derrubar a torre, rindo cada vez que conseguiam. E quando viram Renata entrar, houve uma hesitação. Os bebês não correram para ela como corriam para Tiago agora, mas também não choraram. Apenas a observaram com curiosidade. E Renata se ajoelhou no chão e disse: Oi, meus amores. Mamãe sente muito por tudo, mamãe. Está tentando ficar melhor.
e estendeu os braços, e depois de alguns segundos, Miguel engatinhou até ela, seguido por Vítor, e eles se aconchegaram nos braços da mãe, não com o abandono total que faziam com Bruna ou com Tiago agora, mas com uma abertura cautelosa. E Renata os abraçou com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-los, e ficou ali por alguns minutos antes de se levantar e sair do quarto rapidamente, limpando os olhos. "Ela vai ficar bem?" Bruna perguntou baixinho depois que Renata saiu, e Tiago deu de ombros. "Eu não sei, espero que sim, ela está tentando, e isso já é alguma coisa", ele disse. E então se sentou no chão ao lado de Bruna e pegou os blocos, começando a empilhar novamente, enquanto os bebês riam e tentavam derrubar. E aquela rotina simples, aquele momento comum de brincadeira, era tudo que ele tinha buscado, sem saber durante anos de trabalho e ambição desenfreada. Os meses passaram e uma nova rotina se estabeleceu na casa. Tiago tinha reduzido drasticamente suas horas de trabalho. Aparecia no escritório apenas 3 dias por semana e trabalhava de casa nos outros dias, sempre disponível para os filhos, sempre presente para as refeições, para os banhos, para as brincadeiras, e Miguel e Vítor floresceram sob aquela atenção constante, começaram a andar mais cedo do que o pediatra esperava, começaram a falar suas primeiras palavras, e a primeira palavra de ambos foi papa. E Tiago chorou quando ouviu, chorou de gratidão por ter tido uma segunda chance de fazer as coisas direito. Renata visitava a cada 15 dias. Às vezes levava os bebês para passar o dia na casa da avó. E aos poucos ela estava construindo uma relação com eles. Não era a relação que os livros de maternidade descreviam. Não era intensa ou natural, mas era honesta. Era dentro dos limites que ela conseguia dar. E Tiago respeitava isso. Nunca forçava, nunca cobrava, apenas garantia que as crianças soubessem que tinham uma mãe que estava tentando do jeito dela. Bruna continuou trabalhando na casa, mas agora oficialmente como babá e cuidadora. E ela se tornou uma parte essencial da família, não como substituta de Renata, mas como alguém que genuinamente amava aquelas crianças e estava comprometida em ajudá-las a crescer felizes e saudáveis. E Miguel e Vítor a adoravam. Corriam para abraçá-la toda manhã, pediam para ela cantar as músicas que só ela sabia. E Tiago era eternamente grato por ela ter aparecido em suas vidas naquele dia crucial. 1 ano depois daquela tarde que mudou tudo, Tiago estava sentado no jardim da casa, observando Miguel e Vítor brincarem na grama. Bruna estava ali perto lendo um livro, mas sempre de olho nas crianças. E Tomás tinha preparado um piquenique simples, e era um dia comum, sem nada de especial acontecendo, mas era perfeito. Era exatamente o tipo de dia que Tiago tinha quase perdido o direito de ter. E ele pensou em tudo que tinha acontecido, em como sua vida tinha desmoronado completamente naquele dia quando chegou em casa e viu Renata gritando com Bruna. Em como aquele momento terrível tinha sido, na verdade, o catalisador para uma mudança necessária, uma mudança que o tinha forçado a reavaliar tudo, a escolher o que realmente importava. E ele tinha escolhido seus filhos, tinha escolhido estar presente, tinha escolhido ser um pai de verdade. E aquela escolha tinha salvado não apenas a vida de Miguel e Vítor, mas a vida dele também, porque pela primeira vez em anos ele se sentia completo, se sentia feliz. Não com a felicidade superficial de fechar um grande negócio ou comprar algo caro, mas com a felicidade profunda e verdadeira de saber que estava fazendo algo que importava, algo que deixaria um legado real, que eram 2 meninos que cresceriam sabendo que eram amados, que eram importantes, que tinham um pai que escolheu eles acima de tudo. E enquanto observava Miguel tropeçar na grama e cair, e imediatamente olhar para trás, procurando por ele, Tiago acenou e disse: "Está tudo bem, filho. Levanta e continua brincando."
e viu o sorriso se abrir no rosto de Miguel antes dele se levantar e voltar a correr atrás de Vítor, e Tiago soube com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa, que aquele era exatamente o lugar onde deveria estar, e que não importava o que o futuro trouxesse, ele enfrentaria tudo com seus filhos ao lado, porque no final das contas foi preciso perder quase tudo para descobrir o que realmente valia a pena. E agora que sabia, nunca mais deixaria isso escapar.